Jesus é bom para você. Jesus é bom para você, Ângelo. Amém. Amém. Quem crê que Jesus é bom para ele? Não, Quem crê que Jesus é bom para ele? Amém. Se ele é bom para você, bate palma com os gritos. Glória a Senhor Jesus Cristo. Amém. Se ele é bom para você, bate palma com os gritos. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Yeah. Aleluia. Amém. Abrimos a nossa Bíblia, livro de João, capítulo 3, versículo 16. Tufungoli Bíblia na missão na Jean chapitre 3 verset nango 16. Onde vamos cantar a nossa bênção. Wapi tokozwa lipamboli na missão. Jean chapitre 3 verset 16. A Bíblia diz o seguinte: Biblia elimina missão. Deus amou o mundo Por nzambe alingi mokili e mingi deu seu Filho unigênito, apesi mwana na ye moko para que todo que nele crê mpona banani oyo nyonso bakondimela ye não pereça, babunga te mas tenha vida eterna. kasi bazwa bomoi ya seko Por isso, em nome de Jesus. banda na kombo na yesu. Para ter um Deus que ama. Yesu alingaka yo, Ele te amava antes de se converter. alingaki yo avant yo bombwa, Ele te amava antes de vir na igreja. alingaki yo ayambo ye na eglize, Ele te amava antes de você viver aquilo que você fazia. alingaki yo na yambo makambo nyonso ane kosala. O seu amor para você é grande. Bolingo na ye mpona yo eza E monene, ele continua sempre a te amar. azokoba ntango nyonso E kolinga a ye. gente fala, teu irmão, Jesus te ama. Yebisa molingaki yesu alingaka yo Hoje queremos compartilhar bongo lelo toyi kokabola a estratégia de Deus para salvar o mundo. baestratégie ya nzambe mpona kobikisa mokili. A estratégia de Deus para salvar o mundo. bamayele ya nzambe mpona kobikisa mokili. Primeiro, ele amou esse mundo. Liboso alingaki mokili na ye, Ele fez uma estratégia tão grande e poderosa. asaleli mayele moko ezalaki makasi mingi E para salvar, mpona kobikisa, e ele continua a salvar, mpe azotango nyonso kobikisa. o seu plano continua sempre vivo. Mabongisi na ye ntango nyonso eza solo. Deus ama o mundo Bongo nzambe alingi e mokili, Deus tem estratégia para este mundo. aza mpe na bamayeli mpona mokili. Ele não quer que vive no mundo pereça, Bongo alingi te baza na mokili babunga, mas ele quer que todo que está no mundo receba a graça da alingi salvação. bato nyonso baza na mokili bazwa ngolu ya Portanto, Biblia. a salvação já está na disponibilidade de todo que está no mundo. Bongo lobi koza deja na maboko ya bato nyonso. Amado, Deus criou este mundo pela sua palavra. Bongo nzambe akeli mokili yo na maloba na O ye, mundo não foi feito pelo desejo de ninguém. mokili esalami mpona posa ya moto te. Ninguém não pensou para esse mundo, Moto mpe akanisaki mpona mokili te, senão o próprio Deus que soki tinha nzambe ye pensado. moko te nde akanisaki. Aleluia. Amen. E ele pensou, Ye akanisi ele realizou mpe perfeitamente. asali bambokisi na ye Que é bom para o nosso Deus. oyo eza malamu mingi mpona Deus nzambe. começou o mundo através de uma pessoa. Nzambe abandi mokili na nzela ya moto moko. Todos que vivem no mundo vêm através de uma pessoa. Biso nyonso toza na mokili toyi na nzela ya moto moko. Atos capítulo 17, versículo 26. Acte chapitre 17 verset yango 26. Ali a Bíblia nos mostra através de uma pessoa Kuna mpe eza lokola biso na nzela ya moto moko. vem todo homem que vive aqui na terra. Bongo baye nyonso baye na bato bazovela mokili. Atos capítulo 17, versículo 26. Acte chapitre 17 verset yango 26. De um só fez ele todos os povos. Na moto moko nde asali mabota nyonso. Quem viu? Amém? Amen. Todo mundo vem através de quem? Bato nyonso baye na nzela ya moto nini? De uma pessoa. Moto moko. Aleluia. Amen. Esse é o propósito de Deus. Boye nde ezalaki mabokisa nzambe. Para que todos povoassem toda a terra. Mpo baye nyonso bayingela na mokili. Ele determinou o lugar de cada família que vai ver na terra. Bongo abongisi biteni na biteni ya bato nyonso bakovela. Você está aqui em Angola porque Deus queria. Soki yo oza awa na mokili ya Angola, mboka ya Angola mpo nzambe nalingaki. Se você é angolano porque Deus queria. Soki mpe oza angolais mpo nzambe Também nalingaki. se você é sul-africano porque Deus quer. Soki mpe ozali moto Afrique du Sud, nzambe Ou nalingaki. japonês, ou chinês, qualquer pessoa de qualquer país. Bongo boye mpe azali bajaponais to Mas todo mundo vemos só numa pessoa. na bongo baye nyonso wana toyi na motu moko kaka. Quem entendeu? Essa é a estratégia de Deus. Oyo nde ezalaki mabongisa nzambe.
Através dessa pessoa, na nzela ya moto oyo e todo mundo começou a viver. bato nyonso bali kovivre Deus abençoou também todo mundo através de uma pessoa. mpe nzambe apamboli baye nyonso na nzela mpe ya moto moko. Gênesis capítulo 12, Genèse chapitre 12 versículo 2 até 3. verset na yango 2 tina 3. A Bíblia diz: Bible elobi farei de você um grande povo. nakosala na bino libota monene De você. na nzela na yo, E o abençoarei nakopambola yo, e tornarei famoso o seu nome. nakokomisa kombo na yo pene ya koyeba Você será uma bênção. yo kozala lipamboli. Amém. Amen. Deus abençoou todo mundo através de uma pessoa. nzambe apamboli bato nyonso na nzela ya E moto estou moko. te levando para te mostrar a estratégia de Deus. bongo nazomema yo mpo oyeba bamayele nini nzambe Através asali de uma pessoa, na nzela ya moto moko. Deus criou todo que vive aqui na terra. Mpe nzambe asali baye nyonso Através de uma na pessoa, nzela mpe ya moto moko. Deus quer abençoar toda a família da nzambe terra. apamboli mabota nyonso ya mokili. Através de uma pessoa, na mas nzela ya moto moko lisusu ele libertou o povo de Israel no Egito. akamboli libota ya israele na egypte. Atos, Êxodo capítulo 3, Exode chapitre 3 capítulo 7 até 11. na yango 7 na 11 Deus está, começa do 1 até 11. vani na 8 na 11 Ou todo o capítulo pode te ajudar a okoki entender. kotanga chapitre mobimba wana. Deus se revelou a Moisés. nzambe amonisani epai ya moïse Ele disse a ele, ayebisi epai na ye ele desci para libertar meu povo que está em escravatura. ngai nakiti mpo nakambola libota na nga baza na bowumbu. Mas através de você, me na nzela na yo moïse vai para fazer esse trabalho. okokende mposala mosala. A estratégia de Deus mayele ya nzambe asalaki era para libertar todo o povo mpo na kobikisa libota nyonso através de uma na pessoa. nzela ya motu moko. Quem está aqui? nani aza A salvação da humanidade mpe lobiko ya mokili mobimba veio através de uma pessoa. eyi mpe bongo na nzela ya motu moko. Onde nós acabamos de ler, esika touti kotanga João 13, versículo 16. Jean chapitre 3 verset 16. Deus amou o mundo nzambe alingi mokili na para ye salvar esse povo do mpo mundo. abikisa libota ya mokili yango. Deus escolheu nzambe aponi uma pessoa. moto moko. Quem está aqui? nani aza Se você entrou, vai ser abençoado. soki okoti okopambwama Através de uma na pessoa, nzela ya moto moko. Deus encheu toda a planeta nzambe Terra. atondisi mokili mobimba. Amém. amen. Através de uma na pessoa, nzela ya moto moko. Deus abençoou todo o planeta da nzambe Terra. apamboli mokili mobimba. Através de uma pessoa, na nzela ya moto moko. Deus tirou o povo de Israel do Egito para levar em Canaã. nzambe alongoli libota ya israeli na egypte mpo mebongo na kana. Através de uma pessoa, nzela ya moto moko. Deus mandou a salvação de toda a nzambe humanidade. atindi lobiko mpo na mokili mobimba. Fala, irmã, Deus tem estratégia. nzambe aza na bamayele ebele. A estratégia dele mayele oyo ya ye era para salvar uma pessoa ezali mpo na kobikisa motu moko para atingir outra pessoa. mpe na kokóma epai ya bato nyonso. Quem entendeu? A estratégia de Deus é que mayele ya nzambe eza salvar motu moko uma pessoa para atingir. mpo na kokóma esika ya bato nyonso bazali. Fala, irmã, Deus tem estratégia. nzambe aza na bamayele ebele. Se você entrou nessa estratégia, vai ser abençoado. soki okoti na mayele oyo ekopambwama. Irmão, a tua bênção está sendo escondida porque você não sabe a estratégia de Deus para você. mayele na ye to mapamboli eza ya kobombama mpo yo oyebi mayele ya nzambe te. A sua vida pode ser escondida porque você não sabe o plano de Deus para você. vi na ye mpe kobombama mpo yo oyebi bastratégie ya nzambe. A tua bênção não está no trabalho. mapamboli na yo eza na A mosala. sua bênção não está na sua habilidade acadêmica. mapamboli na yo eza mpe na mayele na yo otangi. Você pode ter todas essas habilidades, okoki kozala makoki nyonso oyo mas Deus tem um plano me nzambe aza na mabongisi através de você. na nzela na yo Ele atingir toda a pessoa. mpo akoma ya baye nyonso. Me ajuda a falar, irmã, Deus quer atingir outro através de você. Amém? Vamos aprender Samaria. bongo epai ya mari. Hoje vamos aprender a Samaria. lelo tokoyekola mboka ya samari. Deus quer atingir toda a Samaria, nzambe alingi akóma na mboka ya samari mas começou numa pessoa. kasi abandi na motu moko. Eu quero que você saia aqui e receba essa lição, porque Deus pode te usar bastantemente. nalingi okoma awa na mateya oyo mpo nzambe mpe kosalela yo. Fala, irmã, Deus pode te usar. Fala, irmã. nzambe ape kosalela yo ngai mpe. Ele te salvou para te usar. Fala, irmã. abikisi yo mpo asalela yo. Ele te curou para te usar. akangoli yo mpo asalela yo. Ele quer te abençoar para te usar. alingi mpe apambola yo mpo asalela yo. Ele quer te levantar para te usar. alingi atombola yo mpo asalela yo. Deus
était Samarie nzambe akoti na à Samarie travers des Jésus. na nzela na Yesu Il se comptait comme un mulher, akutani bongo na mwasi mo mais qu'à travers d'elle, mpo na nzela ya mwasi oyo elle était jitée de Samarie. oye akokokoma na Samarie mo. Atos, Luc, Jean chapitre 4, Jean chapitre 4 verset 29. verset nango 29. Comme c'est le 28, très entender. Bandanga 28 pour ceux sur la malamu. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: E mwasi azongi na mboka ayebisi ni mabota. venha ver Boya kotala o homem que me disse moto ayebisi ngai tudo o que tenho feito. nyonso ngai nasala. Será que ele não é Cristo? Bongo ye azali mosikoli te. Uau! Amém? Fala como Deus pode entrar na minha família através de mim. Nzambe akokota na famille na ngai na nzela na ngai. Deus pode entrar nessa cidade através de mim. Nzambe akokota na mboka Angola na nzela na ngai. Você não quer falar? Eu disse, fala, Deus pode entrar na minha família através de mim. Nani yebisa moninga Deus pode entrar na nossa cidade através de mim. Nzambe akokota na mboka na biso na nzela na ngai. Não, Deus pode entrar em todo o país da Angola através de Nzambe você. akokota na Angola mobimba na nzela na yo. Essa mulher, Mwasi oyo a Bíblia não fala sua capacidade acadêmica, Bible ezoloba malolenge na ye ya kotangela mas a te. Bíblia fala sua obediência. Me Bible eza koloba nde botosi na ye. Depois de ouvir, Nsima ye koyoka ele entrou na estratégia de Deus. ye akoti na mayele ya Nzambe. A estratégia, nessa estratégia até hoje funciona. Ebongo mayele oyo ti lelo esala. Se Deus te salvou, Soki Nzambe abikisi e yo Ele quer entrar em outro lugar alingi akota na esika mosusu através de você. na nzela na yo. A mulher testemunhou em toda Samaria. Mwasi oyo atatoli na mboka E mobimba toda Samaria. Samaria foi mexida. Samari bomelingani. No versículo 30, saíram da sua cidade para vir ter com Na Jesus. verset 30 babimi na mboka na bango ya Samari beke kutana na Yesu. Quem viu? Na namoni. Então saíram da cidade. Não fez a Bíblia, vou falar sobre esse capítulo. Kokanga Bible te tokotanga na chapitre. Então saíram da cidade Babimi na mboka e foram para onde ele estava. bakei na bisika ya Saraki. Quem permitiu essa pessoa de ir ter com Jesus? Nani apesi nzela na bato bake kukutana na Yesu. Mutuna. Come on, somebody. Quem permitiu essa cidade se encontrar com Jesus? Nani apesi nzela te mboka oyo bakutana na Yesu. Amém? Amen. A Bíblia diz: Bible elobi toda cidade ville mobimba saíram para vir ter com Jesus. babimi kokutana na Yesu. Amado, através dessa mulher, Na nzela ya moso oyo muitos samaritanos basamarite ebele creram em Jesus. bandimeli Yesu. Veja versículo 39. Tala verset 39. Muitos samaritanos daquela cidade Basamarie mingi na ville wana creram nele bandimeli ye por causa do seguinte testemunho. mpona matatoli oyo bayoki. Ele me disse tudo o que tenho Ye feito. ayebisi ngai nyonso ngai nasala. Toda a cidade, Mboka nyonso primeiro vieram, boyo ya liboso baye segundo acreditaram. ya mibale bandimi Através dessa mulher, na nzela veja, ya mwasi veja oyo. versículo 40. Tala na verset 40. Começaram a rogar a ficar com Jesus. Babandi kobondela mpona kotikala epai de Yesu. Quem viu o versículo 40? Tala na verset 40. Assim, quando se aproximava dele, Okota bapusani epai na ye os samaritanos insistiram basamari bakontinue koloba em ficar-se com eles. kosenga makasi kutapa na E ye ele ficou todos de aleluia. bavandi na ye mikolo Não, mibale através dessa na mulher, nzela ya mwasi oyo todo o povo da Samaria libota nyonso ya samari primeiro vieram ter com Jesus. liboso baye kokutana na Yesu. Segundo, acreditaram em Jesus. Ya mibale bandimeli Yesu. Terceiro, queriam que Jesus ficasse com eles. Ya misato baliaki te Yesu atikala na bango. Fala comigo, eu posso levar Jesus na minha família. Ngai nakokoma Yesu na famille na ngai. Amém? A Bíblia diz, versículo 41. Ibelobi na verset 41. Muitos acreditaram em Jesus Mingi bandimi na Yesu por causa da sua palavra. mpona maloba na ye. A Bíblia diz, por causa da sua palavra, Ibelobi mpona maloba na ye. muitos outros creram. Mingi mpe bandimeli ye. Quer dizer, quando a mulher falou, Ntango mwasi alobi havia um grupo que enxergaram. eyaki na libongo gupo bato bayaki Esses que ouviram, bao bayokaki levaram mais a multidão para vir ouvir bamemi Jesus. susu etulu kwa bato mpona koyoka Yesu.
Esse toda pessoa ouvir a Jesus, ntango bato nyonso bayoki yesu receber a sua bênção. bayambi lipamboli na bango Que Deus te abençoe. Aleluia. nzambe apambola yo Versículo 42. tala 42 Il disait à mulher, ayebisi na mwasi oyo já não perguntei dito que nós cremos, elaki te na malobi oyebaki biso tondimi significa não somente por teus ditos. eza kaka ntina oyo olobi Amém? Porque nós mesmos kaka biso mpe temos ouvidos. toyoki Sabemos que este é verdadeiramente Cristo, tondimi ya solo te ye azali mosikoli o Salvador do mundo. mobikisi ya mokili Vamos lá. totanga Vamos voltar. Esse versículo vem só agora. Vamos voltar no Romano. tozongi na verset ya romain Romano capítulo 10. romain chapitre 10 Versículo 14. verset 14 Eu acho que nos domingos passados não temos acabado com esse versículo. dimanche eleki tozisi verset oyo te Quando eu estou a falar sobre esse Filho de Deus, wana aza koloba oza mwana nzambe a fim de fazer outros filhos de mpona Deus. kosala bana nzambe mosusu Quem já abriu? nanisi afongoli romain E quem já chapitre viu? 10 mpe nanisi amoni Veja versículo 10, 14. mpana verset 14 Como pois invocarão aquele que quem não creram? ndenge nini bakoki kobelela na moto bango bandimeli te E como crerão naquele de quem não ouviram falar? bongo ndenge nini bakoki kondimela na moto oyo balobeli ntina na ye E te como ouvirão se não houve quem pregue? bongo ndenge nini bakoyoka soki motei azali te 15. E como pregarão 15 ndenge nini bakoki koteya se não foram ouvidos? soki mpe bango bayoki te Como está escrito, bongo ekomami como são belos pedos que anunciam boa nova. bongo ezali malamu mpona bayeba oyo baza kotatola sango malamu Amém. amen Essa mulher abriu uma porta para a sua cidade. e mwasi oyo afungoli porte mpona mboka na ye Através da sua na salvação, nzela lobiko na ye levou Jesus a salvar toda a cidade. ememi yesu abikisa vile na bango mobimba Amém. amen Ninguém pode invocar a Deus moto ayi kovoke nzambe te se não há ninguém lhe pregou. soki moto mpe ateyi ye Se te não há ninguém que prega, soki mpe moto akoteya aza ninguém não pode conhecer Deus. moto mpe akoyeba nzambe aza te Quem está aqui? amen Deus não te criou para estar sozinho. nzambe asali yo te mpo ozalaka yo moko Você é a estratégia de yo Deus. oza moko ya bastratégie ya nzambe Não há nenhum lugar eza na esika moko te que Jesus pode entrar yesu akoki kokota sem começar com alguém. soki abandi na nzela ya moto moko te Vou repetir. Não há nenhum lugar que Jesus pode entrar na bisika te yesu akoki kokota sem começar com alguém. soki abandi na moto moko E te ele pode se contar com qualquer pessoa segundo a graça. akoki kokutana na bato ebele na misama ya makoki na ye Como se contou com Cornélio. lolenge akutanaki na cornele Ele mesmo apareceu com ele. aye akutani na ye Mas mandou ele para procurar alguém para lhe pregar. me atindi ye luka moto mpo ye ateya Quem está aqui? nanaza Pois não? Deus se revelou a Cornélio. nzambe amonisaki na cornele Depois mandou Cornélio para se encontrar com alguém, pessoa me física, atindi susu cornele akutana na moto para mosusu ouvir melhor acerca do reino. mpona ayoka malamu mpona Amado, você é a estratégia de Deus. yo oza estratégie ya nzambe Para ter uma voz, é a estratégia de Deus. yo oza stratégie ya nzambe Me ajuda, fala ter uma voz, você é a estratégia de Deus. yo oza estratégie ya nzambe A estratégia de Deus para salvar o mundo estratégie ya nzambe mpo abikisa mokili é salvar alguém eza abikisa moto moko através dessa na pessoa. nzela ya moto oyo Ele vai entrar em toda a família. ye akokota na fai mokili Se você fala comigo, é sua bênção. soki eza yo loba naza lipa Amém. Jesus queria salvar o Samaria, yesu ayenga abikisa samari mas no livro de Deus estava escrito: me na mokanda ya nzambe ekomami não é você que vai começar. yo nde te moto kobana Há alguém que vai usar eza moto na kosala através na dela. nzela na ye E ele vai entrar em ana Samaria. kokota na samari Jesus estava com Pedro, yesu ayaki na pierre com João, na jean com Mateus, na matie com André, na baandre com Judas, na bajida com todos os na apóstolos. bapotre nyonso Aleluia. Glória a Jesus. Mas de quem era permitido, me moto te apesamaki nzela através dele, na nzela na ye Jesus entra em Samaria. mpo yesu akota na samari Pedro não poderia ser um instrumento pierre akoki kozala moyen te
daquela cidade. Porque no livro de Deus já estava escrito que eu vou entrar no Samaria, mas na minha estratégia vou começar com um samaritano. Será que alguém entendeu? Através desse samaritano, vou atingir todo o povo. Amado, por isso, naquele dia, Jesus chegou no poço de Jacob. Ele começou a sentir sede, fome de comer. E os discípulos foram procurar comida. O fome dele era de comer comida que a pessoa come. Mas ele sabia, no livro, Deus já escreveu. Ele escreveu aquilo que ele vai fazer. Mas para fazer essa coisa, eu não vou forçar. Ele se conta com alguém. Através dessa pessoa, ele vai me permitir. Há um livro perante Deus, na qual Deus escreveu acerca da sua pessoa. Por isso Jesus estava dizendo, eu veio acerca daquilo que foi escrito. Hebreus capítulo 10, Hébreux chapitre 10, versículo 5 verset 5 até 7. till 7. Você tem que saber alguma coisa já foi escrito por causa de você. Hebreus 4, Hébreux 10, 10, versículo 4, 7, 5 a 7. 5, 7. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício de oferta não quiseste. Não quiseste, Deus não queria mais essa coisa. Mas um corpo me preparaste. De holocausto e oferta pelo pecado não agradaste. Então me disse, aqui está, no livro está escrito ao meu respeito. Eu venho para fazer a tua vontade. Oh Deus, fala comigo, há um livro escreveu acerca da minha vida. Somebody see it? Ele já fala comigo. Há um livro escreveu acerca da minha vida. Não, ele não fala você, fala alguém que está ao teu lado. É uma forma de despertar para você entender que você está falando. E aquilo que você está ouvindo. Jesus disse, Deus não queria mais o sacrifício, nem a oferta, mas me formou um corpo, amém, para que eu seja esse sacrifício. Como fora, você tem que falar, há um livro escrito acerca de você. Aquilo que você chamou a fazer, se você não fez, ninguém vai fazer. Fala, termo. Isso fala, irmão. Aquilo que você chamou a fazer, se você não fez, ninguém vai fazer no teu lugar. Eu perdi uma imagem só a explicar com os outros líderes do meio aqui. Alguém que costuma vídeo na internet. Dá uma música com o julgamento do céu. Shalom. Vamos cara. Dá uma mostrar como é que as pessoas não sabem. Eles não pensam que o que ele fazia boa coisa no céu. Deus lhe mostrou, você não fez nada. Então chamou uma pessoa médico. Mas ele não era médico no mundo aqui na terra. E ele fazia outra coisa. Ele disse, médico, mostra o que você fez. O médico está falando, não, ele estava criando suas crianças em casa. Não. Você foi enviado no mundo para ser um médico.
Havia 5 pessoas que deveriam ser salvas através de você. Se forem salvos, através dessa pessoa que poderia ganhar 9 milhões de pessoas. Chamar outra pessoa, pastor. Imagina um músico. Começaram a falar a ele. Ele não sabia. Bem amado. Jesus que ele tem em Samaria, não precisa poder entrar. Porque está escrito que em Samaria, alguém que deveria entrar. Você que está sentando na igreja, você não está somente a aceitar. A igreja é lugar de descobrir quem é você. Ele tornar o que Deus espera de você. Vai ter, irmão. Você é chamado para ser alguém. Você é chamado a interpretar o que já foi escrito para você. A mulher samaritana veio para fazer outra coisa. Mas Jesus descobriu. Está escrito acerca da sua pessoa. Através dela, Deus vai salvar Samaria. Muita pessoa passando no julgamento. Você mostrar dinheiro. Vai mostrar título acadêmico. Vai mostrar a posição do pastor. Ele vai demonstrar. Deus tinha 3 pessoas na sua frente. Quem você deveria falar? Você não falou dele. Passa naquele lado. A tua vida deve interpretar aquilo que Deus espera de você. Você é a estratégia de Deus. A estratégia de Deus é salvar o mundo. Não é difícil. Então, é fácil. Quando ele entende aquilo que ele chamou de fazer. Você é a estratégia de Deus para que ele caia na sua família. Ganha uma cidade. Ganha uma província. Ganha um município. Pastor, como é? Mas você não sabe. Essa mulher não era pastor. Pedro nem João. Mas através dela, Jesus entrou numa cidade. A mulher não era cheia do Espírito Santo. Você procura Jesus a honrar. Mas a mulher descobriu o seu papel. Quando ele começou a testemunhar, toda Samaria vieram ter com Jesus. Significa através de você, Deus pode fazer o algo. Aleluia. Mas é uma você estratégia de Deus para ganhar. Amém. Deus te conhecia antes de ser nascido. Jeremias 1:5 a Bíblia diz: antes de entrar na barriga da sua mãe. Antes, irmão. Ele. Antes de entrar na barriga da sua mãe. Mas antes, amado. Eu quero te dizer, antes você vir nessa igreja, antes de formá-lo, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei e desenhei profetas das nações. Agora, antes de se converter, antes de vir na igreja, antes de sentar a Jesus, antes de ser pastor, a Bíblia diz, antes de ser formado na barriga da sua mãe, antes de tua mãe e teu pai se reúnem, eu sabia quem é você. Já escrevi no meu livro acerca da sua pessoa. Agora, quando você entrou, ele já sabe que esse que vai vir. Em qualquer condição na qual você cresceu na sua família, isso não impede Deus de concretizar sua promessa. Quando entrou na barriga da sua mãe, Deus já conhecia a condição familiar do bairro da sociedade. Não impede Deus de realizar sua promessa. Deus te conhecia antes. Amém. Quando você está na barriga, ele já sabe isso. Os anos estão a cantar. Os anos estão vendo a estrela brilhante dentro da barriga do pai. Quando você está dando, outra pessoa não está sentindo. Mas pergunta, Elizabeth vai te dizer
está escrito, mas os anos estão feitos. Alguém, estratégia de Deus, ele já está no mundo. Fala, irmão, você é a estratégia de Deus. Antes de vir, amado, Deus já conhecia você. Fala, irmão, você é uma bênção. Glória ao Senhor Jesus. Deus sabe a tua missão. E onde você faz essa missão? Onde você vai fazer essa missão? Amém? Amém. Para que irmão, Deus saiba a sua missão. Ele diz a Jeremias, quando você está saindo da barriga de sua mãe, ele te estabeleceu. Quando você saiu, ele bateu você, o doutor bateu você. E ele estava batendo para chorar. Mas vamos para falar, o profeta nasceu, o doutor nasceu, o engenheiro nasceu, o grande músico nasceu, o grande comerciante nasceu, o grande pastor nasceu, o grande apóstolo nasceu. A estratégia de Deus nasceu. Quando você nasceu, depende da sua mãe. E quando você cresceu, depende daquilo que acontece. Mas você não sabe. Aos anos tem a morte, tem o problema, tem a epidemia, tem a dificuldade. Para cuidar de você, porque ele sabe a estratégia de Deus já está aqui. Nesta fora tem uma você é a estratégia de Deus. Amém. Aí você já entrou na igreja. Se eu continuo na igreja, você pode ter a revelação da sua pessoa. Tudo na sua vida começa quando entender quem é Jesus. Quando ele entendeu, não é só acreditar. Muitos acreditam em Jesus, mas não entendem Jesus. Duas coisas. Ele acreditou, mas não entende Jesus que é. Ele aceitou Jesus da cura. Ele aceitou Jesus da bênção. Ele aceitou Jesus de que me protege. Ele aceitou Jesus para expulsar o demônio. Quando ele recebeu um sonho, daí Jesus é o seu escudo, né? Jesus é de gritar. Mas Jesus sabe. Ele entrou em você para começar um propósito. Para abrir o que Deus escreveu para você. E para começar o que Deus quer para você. Deus te abençoe. Aleluia. Segundo, tudo de Deus começa quando decidiu de deixar Deus cantar. Eu disse primeiro, quando entendeu quem é Jesus para você. Aquele que tem a pergunta, as pessoas falam do que de mim. Ele estava falando. Jeremias. Elias. Jeremias, porque ele chorava muito. Se ele viu pessoas cheias de compaixão, Jesus estava chorando. Elias, por causa do fogo do milagre, Joga disse por causa da autoridade. Sei que é Jesus, mas não tem a revelação de Jesus. Ele é Cristo para nós. Ele é que vem nos dar a vida de Deus. Ele vai restaurar tudo que está dentro de nós. Segundo, tudo começa na nossa vida quando decidiu de deixar o teu canto. Muitos já entraram
l'église. Mingi bakoti l'église. Mas ainda não deixaram o seu cântaro. Mais atiki nano eloko na ete. Bem, que fala ter uma você já está na igreja. Ça y est, vous êtes à l'église. Mas ele fala ter uma você já está na igreja. Mas não anda com o teu cântaro. O tambola eloko na ete. Vai te pedir. E kopekisa yo. Para não triunfar. Po longa te. Com o teu cântaro. Na eloko na yo. Vai receber sua água que está naquele poço. Oza amayo ezana isibawana. Com o teu cântaro. Na eloko na yo. Não vai conseguir interpretar o destino de Deus para você. Jesus está dentro de você. Depois você tem que deixar o cântaro que você pegou na sua mão. Fala, Deus, deixa teu cântaro. O cântaro da mulher, primeiro, era pessoa separada. Tinha separação. Você de Jerusalém, nós somos de Samaritano. Por que depois te dá água? Nós que vocês não têm entendimento. Ele tem esse coração. Com esse coração, ele não pode receber o que Deus quer colocar nele. Ele tem mais outro cântaro. Vai chamar teu marido. Eu não tenho marido. Você disse a ele, falaste de verdade. Você tinha 5 maridos. Ele tem o espírito da prostituição. Muitos entram na igreja. Você é o cântaro. O cântaro na sua vida. Vai pedir a sua vida de crescer. Vai pedir a receber o que Deus quer dar na sua mão. Alguém tem água cheia aqui. Fala comigo, amém. A água que tem água cheia. Quem tem vidro cheio de água? Traz vidro de água cheio. Ponhamos aqui. Traz vidro de água cheio. Ok, aqui põe. Você não correu. E ela está pensando. O que é isso aqui? Traz também. Esse não tem nada a ver. Isso. Amém. Esse já está cheio. Ninguém precisa de colocar mais. Vai colocar mais uma água ali? Não. Por quê? Já está cheio. Se você tem cântaro, se você tem louco, não vai conseguir receber o que Jesus quer para você. O que Jesus quer desenvolver na sua vida. O que Jesus quer começar dentro de vida. Você pode entrar na igreja. Sem lançar o cântaro, a sua vida vai ser impedida. Muitas pessoas entram na igreja. Não tem milagre na vida deles. Não tem a manifestação de Deus. Deus não começa a trabalhar outra vez. Porque dentro de você já tem cântaro. O cântaro da mulher era 5 maridos da prostituição. Muitos têm marido. Não quer aquele marido. Quer mais outro marido. Quer o marido que está mostrando o telefone. Não tem Facebook. Já chega no marido. Você procura ver essa mulher com biquíni. O teu telefone cheio dessa imagem. Deus não vai te usar. Você está no impedimento. A presença de pornográfica. É tua imagem. Nunca vai receber de Deus. Quando você vai ter na igreja, esse é dormir. A mulher tem espírito da prostituição. Esse espírito escondia o que Deus quer para ele. E ele pensava em muita beleza. A sua beleza é para ele. Mas ele fechou a tampa. Jesus não pode entrar. Ele não pode fazer o trabalho dentro da sua vida. Agora que ele já se encontrou com Jesus. Jesus está falando com ele para que ela tire a sua carta. E para começar, aquilo que Deus tem. Toda pessoa que existe, ele nasceu para uma razão. Você é estratégia de Deus. Essa foi a tua irmã. Mas a mulher tinha cântaro na mão. Com esse cântaro, ela é impedida para fazer um trabalho. E Deus espera no Espírito. Quando Deus
teu cântaro, o teu espírito será fechado. Ele está falando com Jesus. Qual é a tua lesão? Vai chamar teu marido. Olha o terceiro cântaro que ele tinha. A mentira. Oh. Vai chamar teu marido. Não tem marido. Não tem marido. Muitas pessoas são cheias de mentiras. Na sua boca ele fala outra coisa. Ele faz outra coisa. Você fala outra coisa na boca. Você tem feito outra coisa. Esse cântaro vai impedir você de não receber a revelação. Vai impedir você de participar da estratégia da sua vida. Para ter Deus tem estratégia e eu vou participar. Fala, teu irmão. Fala, teu irmão. Deus. Quantas pessoas são cristãos? Eles são pedidos. Você entrou na igreja para voltar a sua revelação. Mas ele entrou, mas estava fora da sua revelação. Está sendo fora da sua pessoa. Está sendo fora daquilo que Deus quer para ele. Sabe por que você está fora? Porque na sua mão ele tem cântaro. Atenção de água. Aprende a subir da água. Você não precisa mais ter água do Jacó. Olha o cântaro ele tinha. Estudo religioso. Nós adoramos. Vocês adoram em Jerusalém. Mas nós, espírito religioso, quem está aqui? Fala, tira o teu cântaro. Quando a mulher recebeu essas revelações, ela decidiu deixar seu cântaro. Quando ela deixou seu cântaro, a vida começou com ele. Aquilo que ele vai falar vai tocar as pessoas. Aquilo que ele vai falar vai salvar as pessoas. Aquilo que ele vai falar vai curar os outros. Aquilo que ele vai falar vai tirar outro do buraco. Aquilo que ele vai falar vai tirar outro do plano do diabo. Sempre palavra. Vem ver aquele que diz todas as coisas da minha. Vem. O cântaro da mão, ele não poderia falar. Sabe por que você não consegue evangelizar? Sabe por que você não consegue testemunhar? Cheio de medo, cheio de vergonha, cheio de mais velho. Não, eu sou mais velho. Aquele nem é homem. Já cresceu. Eu não vou conseguir. Dá isso para ele. Teus irmãos vêm no inferno. Teus irmãos. Teu vizinho vai no inferno. Não, tua cidade vai para o inferno. Porque Deus sabia. Você é a minha estratégia. Fala, Pedro. Você é a estratégia de Deus. O que depende, você pode tirá-lo. Fala, teu irmão. Fala, teu irmão. O cântaro, você falou, na qual você tem dado sempre o teu trabalho. Meu trabalho. Se não fez, não vou. Se não fez, não vou. Se não fez, não vou. Não fez esse caminho, não vou. Não fez tanto trabalho. Deus vai te perguntar. O que te pedia, não os demônios, mas o cântaro, você tinha pegado na mão. Quem pegou a coisa assim, não precisa mais de colocar outra coisa nas suas mãos. Tudo que vai ser colocado vai cair. Quem crê? Amém? Quem já perdeu alguma coisa? Aquela pessoa que está destruindo, não pode,
está distribuindo as coisas. Não vai dar mais na mão dele. Ele Ele já é impedido. Deus da Bíblia. De que sai, não tira um cântaro. Um cântaro. É o impedimento de entrar na tua chamada. De entrar naquilo que Deus quer para você. De entrar na espiritualidade do teu nome. De entrar na espiritualidade da sua revelação. Para ter um cântaro é impedimento. Será que alguém está aqui? Para ter um cântaro é impedimento. Vai te pedir de receber a sua graça. Vai te pedir de receber a sua revelação. Vai te pedir de receber a sua unção. Vai te pedir de participar daquilo que Deus espera de você. Essa senhora não é evangelista, não é apóstolo. Os apóstolos ainda não têm missão. Não começaram a começar. Só Jesus que estava trabalhando. Mas em Samaria, alguém já tirou o cântaro. Mas ele pode começar. Quem tira o cântaro, ele pode começar antes de tempo. Ele pode começar antes de tempo. Para os apóstolos começar a missão, ele esperou o dia de Pentecostes. Mas essa mulher começou antes dele para Pentecostes. Porque ela tirou o seu cântaro. Na sua vida, tem procurar os cântaros. Pega você e entra no milagre da sua vida. O cântaro vai pedir você que entra no milagre da sua vida. Vai te mostrar você foi de Jacó. Você estudou muito. Você é capaz. Você pode fazer aquilo. Você pode estar aqui. O cântaro vai pedir você ver a espiritualidade. Ele ler de novo o que Deus escreveu para a sua pessoa. Aquilo que você está fazendo, você vai pensar isso é a finalidade. Enquanto que você está fazendo, não é a finalidade. Lança somente o cântaro. Vai lançar o cântaro. A revelação de Deus aqui no teu espírito. Quem tem cântaro nunca vai entrar. Vai ter o título da igreja. Amém? Pastor João Cadê? Mas não vou entrar na minha visão, na minha revelação. Porque o título não vale nada no céu. Deus não vai te chamar um título. Vai te chamar a tua chamada. A tua chamada era. Você diz, quem tem esse filho dele? Não, as pessoas querem que esse filho veja esse vídeo. Fiquei na minha cama lendo esse vídeo. Eles fazem esse problema aqui. Envia pastor que tenha pegado no meio. Envia todo mundo, acho que você também recebeu. Deus te chama no nome do mundo. Não te chama no nome da família. Ele te chama no nome da sua missão. Ele te chama no nome da sua papel. Muita coisa pode mudar. Não está mudando. Porque a mulher samaritana, ele tem somente seu cântaro. Porque o cântaro, a Samaria ficará assim. Jesus também não pode entrar. Porque Jesus vai entrar, nunca vai tocar ninguém. Porque o nome da Samaria foi escrito o nome daquela mulher. O nome da sua família foi escrito no teu nome. O nome do teu vizinho está escrito no teu nome. O nome do teu irmão. Oh, Labracuta na Bassá. Está escrito no teu nome. Toda pessoa que passa no teu lado está escrito no teu dedo. Toda pessoa vive com você. Toda pessoa vive com você começa a doer. A sua bênção está escrito em você. Será que alguém recebeu? Para ter uma Deus para começar comigo. Amém.
Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Receba a bênção. Sois du pardonné. Em nome de Jesus. Na combo na isso. Para tomar, receba a bênção. Sois du pardonné. Quando você deixa o cântaro, Tango yo tiki loko. primeiro vai entrar na revelação da sua vida. Ali moso kota ni moni seria vina yo. Quando você vai deixar o cântaro, Tango tika loko. vai ver a bênção da cidade que está dentro de Okukula você. ni pardonné a vie des akatina. Terceiro, quando você vai deixar o cântaro, Tango tika loko. amém? Amen. Você Yo vai descobrir. okososo. Eu sou nascido para entrar na Okota igreja, ni até pona kota na église. mas para realizar Me pona kokisa. uma missão. Mosala moko. Quando você vai deixar o cântaro, Tango tika loko. aleluia, Gloire à Jésus. o céu vai reclamar. Nikole ko réclamer. O teu espírito, Molimo na yo. essa pessoa é esse. Me moto asadi. O cântaro Eloko. é peito. Eza compétition. Escrito que escreveu no céu Bakomi bakoma mpona yo. para vir também na sua mente. Po eya mpe na makanisi na O yo. cântaro Eloko. é peito. O escrito que escreveu no céu bakoma na mikolo. para vir no teu espírito. Po eya na esprit na Não yo. vai começar a vir. Ekobana koya te. Sabe por que não vai vir? Mpona nini? Porque o cântaro Eloko. vai pedir aquele escrito Ekopekisa bakomi que se wana. revela no teu espírito. Ese revele na esprit na yo. Nunca você vai sentir Bana moko te a komona. paixão do Deus que você chamou. Posa eloko benga meni. Ah, Abraão, Abraham. você não é rico, Oza moto akosite. mas você, Abraão, Me yo Abraham. é pai das nações. Ozali tata ya mabote ebele. Mas para ser na riqueza, Mpo kuma na bozwi. para entrar no seu papel, Okota na mosala na yo. ele deve decidir. Esengeli ozwa décision. Deixa seu Na cântaro, kotika eloko. deixa seu pai, Tika tata. deixa sua Tika mãe, mama. deixa sua cidade. Tika mboka. Ele sai. Ebima. Quando vamos sair, Então Abraham abemi. pastor Yuri, Pastor ele Yuri. demorou na sua revelação. Awumelaki na revelação na Quando ye. ele saiu, Abraham abemi. levou mais outro parente na sua casa. Abemi lisusu nde como lisusu pene na ye. O pai dele. Na tata na ye. O teu pai Na tata na ye. nunca vai ver sua revelação. Bana moko te kozwa revelação. O pai morreu. Tata kufi. Vai! Ende. Ele está indo. Azoki. Ele vai para os seus sobrinhos. Abemi su nde kono. Nunca vai ver o que eu tenho para você. Bana moko te kono nzamba na Eu disse, ye. você sai. Nzamba ebi yo nde Ele mama. disse, o teu leva teu Na sobrinho. yebi te mema musubi na Ele ye. levou o sobrinho. Nzamba amemi mwana ndeko na ye. Nunca Deus trabalhou com Bana Abraão. moko te nzamba asaleli ya Deus Abraham. começou com Abraão. Nzamba bani na Abraham. Quando Lot Ntango Loti. se separou com ele. Akabomi na. Quando a pessoa deixa o Ebi cântaro, otango datiki eloko. a revelação de Deus foi Ozisinga nzambe eyebani. Quanta pessoa que está na igreja sem pedir de irmão, Mingi ya bato basala église mponi bato ele sabendo que não tem nada a fazer. azomona nazali kama kosala Eu não te. vou mudar nada. Nga na kochange eloko te. Eu não vou conseguir. Nga na koka te. Quem sou eu? Nani naza. A Bíblia diz nem pela força, Ibeli bina makasi te. nem pelo poder, Na nguya te. mas pelo Espírito de Me Deus. na nzela molimo na nzambe. Mas ele disse, como é que vai acontecer? Maria na miteni Ele kosala. disse, não. Sabi te. Você somente aceita Yo ndima. a honra da glória. Elilingi ya nkembe. Vai cobrir você. Ekosipa yo. O trabalho de Deus Kosala nzambe. não se faz na força humana, Esalemaka na makasi ya bomoto te. mas o Espírito de Deus, Me molimo ya nzambe. ele vem aquele que tem essa vontade. Ye ayaka na nani aza na posa wa. Quando o cântaro que pede a sua vida, Boni ya eloko ozopekisa vida yo. você não vai conseguir entrar. Yo wakokota te. Como aquela mulher Lokola mwasi oyo. fez parar Jesus Atelemisi Yesu. em toda a sua revelação, Akoti na revelation na ye. em todo o seu Akoti na coração, motema na ye. tirar sua preocupação. Alongoli mitukisi na ye. Amém? Ah, Primeira coisa, ya liboso a mulher conheceu Jesus, mwasi ayebi Yesu não é igreja. na wa église. Muitos conhecem a igreja, Mingi bazoyeba église mas não é me Jesus. bazoyeba Yesu te. Amém? Amen. Ele conhece o trem. Não de Jesus. Quando a pessoa conhece a igreja, Ntango moto ayebi église não conhece Jesus, ayebi Yesu te, nunca vai realizar mbala moko te akosala aquilo que ele pode fazer. oyo nzambe akosalela. Quando a pessoa tem a revelação de Ntango moto Jesus, aza na revelation ya Yesu ele vai iniciar seu canto, akotika eloko na ye. vai conhecer sua missão. Akoyeba mission na ye Por fim, na suka. ele vai entrar na estratégia. Ye akokota na bastratégie ya nzambe. Deus quer abençoar agora, Nabalinga pambola mpona. mas na estratégia de Deus, Estratégie ya nzambe. você é a porta, Yo noza porte é a cadeira. ya succès. Se você seguir meu sermão, Soki seguisse meu sermão, olandi malakisi na ngai, você vai participar. yo okoparticipe. O cristão Chrétien não é função para fazer, aza moto
C'est ce nom à l'homme pour lui le pédale. Yesu atini mwasi onene Mais on m'a dit révélation comme ça. mais mwasi azwini révélation wana mute Ninguém mandou se mulher de pédale. moto atini mwasi anene te ya te Absolument mandado não faz as coisas com tanta moto saudade. oyo batindaka asalaka makambo na eposa malamu Mas a pessoa que recebe a revelação, moto asi emonisi ele faz, ninguém não pode lhe parar. asalaka eloko moto akopekisa Ele faz, ele participa na graça. asalaka te bato bakota na ngolu Não ele faz hoje, amanhã acaba. asalaka lelo te elobi atiki Você pode lhe pedir, okoki kopekisa ye não vai ser pedido. akopekisaka te Ele vai forçar a fazer. akosala makasi Paulo pedejar a pedra, paulo babeti ye mabanga morreu, akufi mas ele levantou me atelemi para continuar a pregar. ali koteya Porque lisusu se tem o seu espírito, nde koyokola molimo na eu yesu fui nascido para isso. nabotami mpo na yango João foi à vista. jean batoboli ye miso Não abandonou para tornar cego, atiki te mpo na kokoma aveugle mas ele continuou a buscar a Deus. akontinue koluka nzambe Essa é a paixão da pessoa que tem a posa ya revelação. moto aza na revelation na yesu Amado, a vista fraca. ndeko miso akokufa Imagina você tem a força de Deus, yo ozala makasi makomona nyonso mas a roupa de Deus me osala nzambe não consegue fazer. ozoka kosala te Você quer que outro faça olingi bato mosusu asala e você entra na sua yo mente. okota na mapaboli Esse é o pecado da igreja de ezali hoje. lisumu ya beglise Todo mundo senta, moto nyonso azovanda mas ele quer outro trabalho para me ele. bamisu basalela ye Quando a coisa não deu certo, olikama esimbi te mas ele não sabe fazer. ayeli kosala te Nem ndeko Samaria, me na a samari mulher disse na mãe dos apóstolos, osala te tina bapoto mas a mulher levantou, osika mas telemi ele tem afetado a sua cidade. ali kofete esidali Deus tem coisa por ele para soki voltar nzambe hoje. asaleli mwasi azoka lelo Baraka vai ser mexido. konaki koningana Aquele Maquias vai ser bilamba mexido. kesi koningana Agora vai receber akonaki o koningana Ele é só uma pessoa, ye aleki moto moko mas tocou toda a cidade. asimbi mboka O nyonso que que Deus espera de iti você? nzambe azoselipa na Deus yo pode mudar outro. nzambe ekochange ba mosusu No lugar de ter você, esika ya yo se ozali Deus pode reclamar aquela mulher, se Deus pode reclamar soki aquela nzambe mulher, ekosenga mwasi oyo no lugar, no teu lugar, esika na yo por que você existe? mpona nini yo osalaka Acaba com a minha coisa. You understand that? yes Yes, you know. Ele disse isso aqui. Se Deus soki nzambe pode reclamar a mulher samaritana akorekami mwasi oyo para vir mudar a palavra, mpo ya kochange palabra que ela aqui é suada, kina bakesi rwanda por que você existe? mpona nini yo ozali Por isso é questão para você mesmo. motuna oza mpona yo moko Será que alguém pode se dar essa questão? moto akomi putuna motuna oyo Se Deus soki nzambe quer salvar alinga mikisi toda a sua família, famille na yo mobimba todos os seus vizinhos. bavoisin na yo nyonso Nunca você fala de Jesus a teu vizinho. mbala moko te so oyebisa bavoisin Mas na você yesu fala onde vem de cabelo, me oyebisaka bango esika batekaka suki onde vem do medicamento, esika batekaka kisi onde vem da roupa. esika batekaka A elamba comida barata que está esika oferecendo. bayoteka biloko ya A moise comida que está oferecendo naquele esika lugar. bayoteka na wana Você quer aquela coisa que vai esika naquele balingi lugar. lokokende na esika Mas acerca do reino de Deus, mpona bokonzi ya likolo a estratégia de Deus esalisa nzambe está sofrendo até hoje. ezonyoka bakino sikoyo Porque que aceitar Jesus, bato yayebi yesu sentar na igreja, bavandi na l'église só para ouvir. kaka mpona koyoka Depois, nsima ele também quer ser pastor. bakomi balingi bazala paster Não, 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 não. O teu trabalho mosala na yo é maior do que ser pastor. ezali koleka kutu kozala paster Se você sabe quem é você. ni oyebi nani oza É como Esther. ya lokola ester Está esperando Mardoqueu fazer tudo. azozala mardoche asala nyonso Portanto, está bom no Mardoqueu. soko kosala mardoche E falar a Esther ezali koloba na que ester ele deve fazer eloko agora. oyo akosala sikoyo O meu trabalho kosala na ngai é falar a você koyebisa yo o que você começar a fazer nini agora. sikoyo na kosala Você sikoyo não sabe o que Esther fez. oyebi te nini ester asalaki Quando Esther recebeu a ntango consciência, ester azwi boyebi as coisas podem começar a através de makambo mim. ekobanda na nzela na ngai O rei começou a tremer. mokonzi ali kolemba O rei começou a pedir a ele. mokonzi ali kosenga mpa na ye Fala que você quer. loba eloko oyo olingi Mesmo metade desse renal, ata eteni ya mokonzi na ele ngai pode ter conseguido. ngai nakopesa na Mas ye Esther não sabia. ester ayebaki te Como você está na lokola igreja, yesu kote l'église ainda hoje você não sabe. lelo mpo oyebi nano te Não você aqui está no banco. ozala chrétien ya ban te Mas levanta-te, minha mão. etelema ndeko Dentro de você kati na yo tem um escrito que Deus já escreveu ekomana makambo moko nzambe akoba para participar mpo yo participe na nesta estratégia de Deus. na bastratégie ya Está nzambe pensando como pode ganhar 1000 pessoas nesse mês? azokanisa ndenge nini akoganye 1000 personnes na mbula oyo
Uau! Se Deus tem você, Ele tem todos. Deus está precisando compreender essa Maria. Mas se eu tenho que ler Samaria, eu tenho que ler Samaria. Mas se Deus pode descer aqui hoje, para falar que vem caminhar, sabe quando você sai daqui? Vai pensar em comida, vai pensar no trabalho, vai pensar na sua casa, vai pensar no que você faz, vai pensar nos teus filhos, vai pensar nos teus irmãos. Depois domingo, Deus na pessoa, Deus. Oh Deus, está cheirando Deus. Está cheirando Deus. Muitas vezes você não vai receber mais. Sempre nessa lição. Quer ativar a bênção da sua vida? É simples. Descobre. Eu Jó. Só estratégia. Esse lugar não é só para ouvir. É só para levantar você e conhecer. O que eu vou começar? Quando você vai arrebentar essa prisão, de sair do meu quarto e começar, alguma coisa vai nascer de você. Quando você tem aqui, talvez no jogo, hoje nunca cantaram as crianças. Tu vê as crianças estão a cantar aqui. Se Deus tem uma estratégia, quem é? Sabe quem estou orando? Deus. Sabe, me envia nos homens estratégicos. Através dele. Vamos atingir agora. Através dele. O teu reino. Envia os que vão cantar. Através dele. Fongatini vai nascer aqui agora. Ludmila vai falar aqui. Envia nos homens como essa verdade. Minha oração, pergunta minha melhor oração. Não, tu precisa orar que Deus nasce. A tua revelação começa dentro de você. Você não é qualquer. Ele não quer te ver como você é. Mas quer ver o que Deus escreveu para você. Essa é a visão dele. Não é só tu procurar se você tem dinheiro ou não. Eu não preciso. Mas tu procurar o que Deus colocou dentro de você. Amém. Levanta a mão. Alguma coisa pode mudar. Se você entrou, teu trabalho. Se veja o que você passa aí. Aí eu vou estar na cidade. Até que eu sou do meio. Se você vem aqui, sou no culto. Trabalho não é na igreja. Aqui tem que celebrar. Mas trabalho fora. A igreja? Não é celebrar. Vou acabar aqui. Será que Deus pode renovar hoje o seu caderno para ler o que Ele escreveu para você? Desde a sua conversão, alguma coisa já tem acontecido. Eu conto sempre uma história. Duas mulheres. Um enfermo nos olhos. Outro na perna. Escuta a idade dele. Para te ajudar a mostrar que essa clima já avançada. 84. 82. Entenderam? Eles nasceram para interpretar uma coisa. Eles começaram a orar. Que Deus quer ganhar essa cidade. Através dela, Deus mudou a história da cidade. Irmão, não havia mais prisão.
Fecharam as prisões. bazalaki baprison Fecharam as casas dessa prostituta. bakangi bandako ya basi ya A nduka igreja católica tornou a igreja evangélica. bandako ya katolike ekopema Fecharam a casa do quibandeiro. bakangi bandako ya banganga Mas também todos os senhores. nzela ya basi O mibale fogo de Deus desceu. moto ya nzambe ekiti É por isso mais uma senhora. nayebi lisusu mwasi mosusu Ele não estudou. ye atamaki te Chamava-se Suzano. abengaki na kongo susa Mas ele tocou até presidente. me asimbaki ata president na bango Ele estava procurando avivamento. andaki koluka bolamuki Através na dela, nzela na ye Deus desceu. nzambe akiti Mexeu toda a cidade. asimbi mboka mobimba Os pastores começaram a receber a unção desse bali senhor. kozwa onso mpa na mwasi Não se limite no teu nível acadêmico. kosuka na ndenge otangi te Mas Deus escreveu alguma coisa nzambe akomi eloko moko para a sua vida. mpona vi na yo Ele é estratégia de Deus. ye azalaki moi mpona nzambe Até o presidente ele chamou, ata président abengi ye orou para o presidente. abondeli mpona O président presidente tomou salvo. e président biki Meu irmão, ndeko você não sabe quem é você. oyebi te nani osa Sai no limite bima na limite daquilo que você faz ya oyo osala na casa que você vive. na ndako evanda Mas entra na linguagem ekota na langage daquilo que Deus escreveu para ya nós. oyo nzambe akomi Sai na sua tenda, oh filho meu, e mostrar-lhe a estrela do céu. Será que pode contar? Será que pode imaginar tudo aquilo que para ti, filho meu, o que mesmo fizeram para ti, filho meu, minha bênção será prometer. O novo tempo. Tudo aquilo que eu perdi foi, ouvirei da sua boca, me abençoa, sai da sua tenda, oh filho meu, sai irmão, e mostrarei a areia do mar. Será que pode contar? Será que pode imaginar tudo aquilo que foi meu para ti, filho meu, o que mesmo não fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história. O novo tempo. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei da sua boca e abençoarei. Deus quer te abençoar. nzambe alingi apambola ye Ele salvava sai na sua tenda. apambi mwana ndako na bino Abraão era limitado no sua maneira de ver. Mas Deus lhe recomendou para sair para nzambe ver. asiki abima Amado, até agora você não sabe quem é oyebi você. te nani osa Você não sabe quem é Jesus que está em você. oyebi te nani yesu aza kati na yo Você é a estratégia de Deus oza bastratégie ya nzambe para que Ele toque essa geração. oyo asimba génération Pode falar dos gays daqui. okoba nzambe ngai yeyo Será que você pode falar dos gays daqui? ye okobake nzambe ngai yeyo Será que você pode falar dos gays non daqui? olobake nzambe ngai yeyo Será que você pode voltar a Deus? olobake nzonga epa na nzambe Ele vai te mostrar
Zamba relação na Deus. Eles vai ativar a natureza dentro de você. Zamba relação na Deus aqui. Oremos em